Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu quero agradecer você que tem assistido e desde já te pedir para acompanhar conosco uma passagem que está lá em 2 Samuel, capítulo 21, que diz assim: Então, versículo 10: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e o estendeu sobre a penha, desde o princípio da cega até que destilou água sobre eles do céu. Bom, esse versículo nos traz uma passagem sobre uma mulher que se chamava Rispa. Quem foi Rispa? Rispa, a Bíblia descreve que era uma concubina de Saul. As concubinas eram servas que os reis usavam para procriar, para gerar filhos através delas, né? E a Rispa, ela era uma concubina de Saul. Mas o detalhe que me chama a atenção aqui é que o versículo 1 começa nos dizendo que houve um período de fome naquela nação, naquela terra. Então Davi, que era o rei daquela nação, ele consulta ao Senhor, e Senhor, por que está vindo esse período de fome sobre nós? E o Senhor responde, Davi, é por causa da aliança que foi quebrada por Saul. Davi pergunta, como assim? E o Senhor fala com ele, Saul quebrou a aliança que tinha sido feita por Josué com os gibeonitas. E agora eu quero voltar um pouco no contexto bíblico, né? Voltar alguns capítulos para nós entendermos que aliança foi essa, né? Diz a Bíblia que Josué era um homem que foi escolhido como sucessor de Moisés. Moisés, um dos nomes mais respeitados, né, na história do povo de Israel, que foi aquele que conduziu o povo de Israel da escravidão do Egito até a terra prometida, que era a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Porém, quando Moisés está nos seus últimos dias, o Senhor o leva até o alto do Monte Nebo, mostra para ele toda a terra prometida de longe e fala assim, Moisés, está vendo aquela terra ali? Pois é, você está vendo, mas quem vai adentrar aquela terra com o seu povo vai ser o seu sucessor Josué. E ali Moisés então estende as mãos, né, unge Josué como seu sucessor, né, depois de algumas passagens, e Josué então recebe essa missão. Porém, antes que Moisés morresse, uma ordem havia sido dada, uma ordem clara. Qual foi essa ordem? O Senhor fala através de Moisés que quando eles avançassem na terra da promessa, haveria ali povos inimigos, povos estranhos, e era para exterminar todos esses povos e não fazer aliança nem habitar com eles. Então, para quê? Para que eles não se misturassem. Então a ordem foi dada claramente. E Josué começa a avançar e conquistar aquela terra. Quando ele começa a avançar, o Senhor então começa a operar grandes coisas através da vida de Josué. Diz a Bíblia que ele abre o rio Jordão para que eles passem. A Bíblia também vai dizer, né, um outro grande milagre que é conhecido, que as muralhas de Jericó, que eram muralhas robustas, são derrubadas através do Senhor e através da vida de Josué, que Josué é um homem usado por Deus para avançar naquela terra. E chega um momento então que a fama de Josué começa a correr naquela região. O povo fica com medo, nossa, Josué está chegando aí, ele, seu exército, nós ouvimos falar tudo que Deus tem feito, o Deus deles é poderoso, Deus abriu o mar vermelho, Deus abriu o rio Jordão, Deus derrubou muralhas, Deus deles tem dado a eles estratégia para derrotar exércitos, e o povo começa a ficar com medo. Os gibeonitas se reúnem e falam assim, nós temos que enganar esse Josué, senão ele vai nos matar. E quando Josué chega e se depara com os gibeonitas habitando naquela terra, eles falam assim, Josué, nós não somos daqui, ó, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E Josué fala assim, como assim? Não, tá vendo? Aí para enganar Josué, eles mostram roupa toda remendada de pano, falam assim, tá vendo essa roupa aqui? Nós somos viajantes, nós viemos de uma terra distante. Aí começa a mostrar sapato velho, roupa remendada. Até o odre do vinho, a Bíblia diz que eles enganam ele, né? Isso tudo que eu estou falando está lá no livro de Josué, capítulo 9, que diz que até o odre de vinho eles disfarçaram para enganar Josué, para que ele pensasse que eles eram viajantes de longe, que eles não moravam ali. Então, enganam Josué, e Josué, aí a segunda parte eles falam assim, Josué, promete que você não vai nos matar. E pedem, né, que Josué fizesse aquela promessa. Josué então jura perante o Senhor, olha, eu juro perante o Senhor que não vou matar vocês. Depois que eles prosseguem o objetivo, que é enganar Josué, passam 3 dias, Josué descobre que era uma mentira. E Josué fala com ele assim, olha, eu não vou voltar atrás na palavra, no juramento que foi feito em nome do Senhor, mas o castigo vai vir. Vocês vão, a partir de hoje, carregar água,
rachar lenha, vocês vão ser nossos escravos, vão ser nossos servos pelo resto da sua vida. E assim foi feito esse acordo. Os gibeonitas então passaram a servir a Israel, mas não foi nenhum deles mortos ali naquele episódio. Passam-se centenas de anos, então vem o rei Saul e mata os gibeonitas. Ou seja, a aliança que tinha sido feita lá em Josué, Saul quebra. E aí, Davi, quando ele toma conhecimento daquela situação, ele vai até os líderes do povo gibeonita e fala: e agora, o que nós temos que fazer para restabelecer a situação? Eles falam: Davi, é necessário que 7 descendentes de Saul sejam mortos, porque Saul quebrou essa aliança. Então, 7 filhos, ou seja, 7 descendentes de Saul são tomados e levados para serem mortos pelos gibeonitas, para que restabelecesse aquela situação, para que restabelecesse aquele acordo que havia sido firmado, para que pagasse um preço, né, pela quebra que havia sido cometida. E desses 7 descendentes que são levados, a Bíblia diz que 2 eram filhos de Rispa. Rispa era uma concubina de Saul, uma serva de Saul. Mas os outros 5 eram filhos de uma filha de Saul. Todas as vezes na Bíblia que fala filho de fulano, nem sempre vai ser filho direto, mas às vezes um neto, um descendente daquela pessoa. Então 7 descendentes de Saul são levados e mortos pelos gibeonitas no alto de um monte, enforcados. E desses 7, 2 eram filhos de Rispa. E o que me chama a atenção são as atitudes de Rispa que eu quero compartilhar aqui. Primeiro, aquela mulher, quando viu que seus filhos tinham sido mortos, ela entendeu que aquela situação não tinha como voltar atrás, ela entendeu que eles estavam pagando um preço por uma quebra de uma aliança. Então ela entendeu que houve um erro de uma das partes do seu povo, e ela não murmurou, não questionou, não xingou, não blasfemou contra Deus hora nenhuma. Mas ela, segunda coisa que eu aprendo com ela, ela subiu para o alto do monte e ficou do lado do corpo dos seus filhos. A Bíblia diz que ela pega um pano de silício e começa dia e noite. Primeiro, ela espantava as aves que tentavam descer sobre os corpos, e à noite ela espantava as feras, para também não deixar devorar os corpos. Ou seja, ela se posicionou 24 horas ao lado do corpo dos seus filhos. Sabe o que eu aprendo aqui? Se posicione e lute pela sua família. Não abre mão da sua família, fica do lado da sua família, seja qual for a situação. Lute por eles, defenda eles e não deixe que nenhuma situação contrária venha atingir o seu lar. Ela também entende que naquela época existia uma crença que, se um sepultamento digno não fosse dado a um corpo, poderia haver até mesmo uma maldição sobre aquela família. Então ela não permitiu que aquela maldição alcançasse o seu lar. Nós não iremos permitir que nenhuma maldição, nenhuma situação contrária atinja a nossa casa. Eu aprendo isso através dessa mulher. E detalhe, depois que ela se posicionou, depois que ela não murmurou, não questionou a Deus, e ela ficou do lado dos corpos 24 horas, e se nós lemos o contexto, nós vamos entender que foi durante meses, que a Bíblia diz no versículo que nós lemos, que foi desde o período da cega, ou seja, da colheita, até o período da chuva. E aí vem a terceira lição que eu aprendo com essa mulher. A Bíblia diz que foi levado a Davi aquilo que aquela mulher estava fazendo. Davi, quando toma conhecimento, ele fala o quê? Aquela mulher está lá do lado dos corpos até hoje. Então, ele se lembrou, que aqueles corpos tinham ficado ali naquele lugar. Davi tomou uma atitude. Por quê? Diante da postura e posicionamento daquela mulher. Diz a Bíblia que Davi manda buscar os corpos. Manda abrir o túmulo de Quis. Quem foi Quis? Pai do rei Saul. E abre o túmulo real, o túmulo da família de Quis, da família de Saul. E manda sepultar os corpos ali dentro do túmulo real. A situação, a postura, o posicionamento daquela mulher impediu com que o final da sua família fosse um final trágico. Ou seja, a honra foi restabelecida sobre aquela casa. A honra foi restabelecida sobre aquela família. Ela tomou a atitude de ficar do lado dos corpos ali, intercedendo, protegendo e vigiando. E então Davi, quando ouve falar, ele manda abrir o túmulo real, e os corpos, daqueles 7 corpos, são sepultados ali. E eu quero te dizer que por causa de você, por causa do seu posicionamento, por causa da sua atitude, o Senhor pode mudar a história da sua casa e da sua família. Essa é uma história de perseverança que eu aprendo com essa mulher. Persevere em favor da sua causa. Interceda e não abra mão da sua história, da sua causa, da sua família,
seja qual for a situação que você está passando. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.